provisória, mas essa medida provisória ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, já foi aprovada com uma pequena retificação no Senado, e ela em breve vai se tornar uma lei, né, que é a medida provisória 881. Né? Então a gente vai perceber que, além, né, da Lei 13.848 de 2019, junho de 2019, eu também posso falar da LINDB e da Lei 13.655. Na verdade, a Lei 13.655 acrescentou 10 artigos na LINDB, e da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que é a MP 881. É complicado, às vezes, a gente estudar MP, né? Enfim, já caiu em provas de Ministério Público, por exemplo, naquela época do acordo de leniência, da MP 700 e 703, lá no início de 2016. Foi cobrada no provão redação de medida provisória. Né? Só que nesse caso específico, essa MP, vocês vão perceber que ela vai apresentar uma relevância muito grande para as agências reguladoras. Ela vai tratar o tempo inteiro de agências reguladoras em alguns pontos. Né? Ela é tão importante para a noção, né, de liberdade econômica, de Estado mínimo, de uma intervenção estatal indireta na economia, por exemplo, que ela vai alterar o Código Civil, por exemplo, na questão de interpretação de contratos, ela vai alterar a desconsideração da personalidade jurídica. Hoje, se você for no Planalto, no artigo 50 do Código Civil, você vai ver que a redação do artigo 50 foi alterada por essa medida provisória, e ela vai alterar diversas questões relacionadas ao direito público. Então, só para vocês entenderem metodologicamente como é que eu vou conduzir esse nosso encontro, para ficar até mais fácil a compreensão, primeiro a gente vai tratar da Lei 13.848, que é o carro-chefe, que é o novo marco das agências reguladoras. Depois, eu vou tratar da MP 881 com alguns aspectos pontuais que são relevantes, porque a gente não vai poder deixar, né, de interpretar a própria Lei 13.848 com essa MP 881, a não ser qual o número de lei que ela vai se tornar. E, se sobrar um tempinho ou um pouco, eu vou falar também da LINDB e do consequencialismo, que é a principal toada, né, do direito administrativo hoje. Primeiro ponto que é interessante para a gente interpretar esses diplomas é o seguinte: é difícil você encontrar alguém que vai colocar um sentido estanque para a palavra regulação. O que é regulação? Né? Ela é um instituto importado da área de ciência empírica, da área econômica, da área de econometria. Tudo bem, mas o que é regulação? Você tem, primeiro, um conceito amplo de regulação, onde você basicamente vai englobar toda e qualquer intervenção do Estado na economia, seja ela uma intervenção direta, do Estado atuando como um agente econômico, seja uma intervenção indireta, através, por exemplo, do exercício de funções normativas, funções fiscalizatórias e poder de polícia. Né? Existe um sentido intermediário para o termo, onde você vai desconsiderar uma atuação estatal direta na economia, onde você simplesmente vai considerar como regulação, né, uma intervenção indireta na economia. Existe um termo para regulação, um entendimento mais brando, onde você simplesmente vai considerar que regulação é um condicionamento, não no âmbito da sanção, não no âmbito do exercício do poder de polícia, não no âmbito da fiscalização, da prática da atividade econômica por particulares. A gente sabe que a Constituição prevê, por exemplo, intervenção indireta do Estado na economia. E intervenção direta no Estado da economia, por exemplo, quando o Estado entende que há interesse de relevância pública em termos nacionais, por exemplo. Isso a gente encontra na própria redação da Constituição. Então isso já é um ponto interessante. É difícil você encontrar um conceito estanque para a regulação. E aqui é importante porque, por exemplo, a própria lei, o novo marco das agências, né, e a própria MP 881, ela vai trazer essa terminologia, esse vocábulo regulação, sem delimitar o escopo. E a gente vai perceber que alguns pontos vão entrar em conflito a depender do conceito de regulação que vocês adotaram. No Brasil, eu sugiro, em eventual prova, você adotar o conceito amplo, tá? Quando a gente pensa em regulação especificamente. O próprio Rafael Oliveira já colocou no livro dele que o majoritário seria um conceito intermediário, mas pelo que eu tenho visto em provas e por esses diplomas que vêm sendo alterados, a gente vai para o conceito amplo. Por quê? A Constituição prevê uma intervenção direta do Estado, no caso de segurança, imperativo de segurança nacional, relevante interesse público, isso está previsto na própria Constituição, mas também existe a possibilidade de intervenção indireta e a gente sabe
que quando a gente pensa nessa autarquia em regime especial, chamada de agência reguladora, a gente sabe que ela tem autonomia administrativa, autonomia financeira, que ela exerce função normativa, que é o nosso caso concreto hoje, que é uma questão, apesar de atual, é uma questão mais simples. Ela exerce poder de polícia, quando, por exemplo, ela fiscaliza, quando, por exemplo, através de um processo administrativo, ela aplica uma sanção ao particular. Só que vocês vão perceber que existem alguns pontos muito interessantes aqui. O primeiro é o seguinte: o que é autonomia administrativa? Antes a gente buscava o entendimento da doutrina, você não tinha uma definição legal aplicada à agência reguladora, o que seria autonomia administrativa. Por que autonomia administrativa? E olha que interessante. Primeiro ponto, né? A lei vai dizer expressamente a possibilidade de solicitação direta ao Ministério da Economia. Apesar disso estar inserido dentro do capítulo de autonomia, a gente consegue perceber que, na verdade, isso é uma tentativa de subordinação, né? Realização de concurso, provimento de cargo, alterações aprovadas no orçamento do respectivo quadro de pessoal, concessão de diárias e passagens, e aqui o inciso terceiro, que eu acredito que é o mais relevante para as provas: possibilidade de celebração de contrato administrativo e prorrogação de contrato administrativo em vigor, né? Relativos a atividades de custeio independente do valor. Então, aqui a gente tem o que a legislação, o novo marco hoje, vai trazer como autonomia administrativa das agências reguladoras. Agora, olha que interessante. A gente sabe que, por exemplo, no âmbito das agências reguladoras, a gente não tem subordinação ministerial. Não cabe, né, ao menos em regra, isso foi uma questão controvertida, o chamado recurso hierárquico impróprio. Recurso hierárquico impróprio é mais ou menos o seguinte: a gente tem uma decisão de uma diretoria colegiada ou de um conselho diretor de uma agência reguladora e, a posteriori, né, se ingressa com pedido ao ministro setorial. Ou seja, se eu estou tratando especificamente de uma agência reguladora no âmbito da cultura, hoje eu vou para o Ministério da Cidadania. Então, se eu tenho uma decisão contrária a mim, por exemplo, da Ancine, eu teria ou não a possibilidade de entrar com recurso administrativo para o ministro referente? E a resposta que eu dou para vocês é negativa. Só que olha como eu vou ponderar essa questão. Isso é muito importante, porque essas são as alterações agora que a gente vai encontrar aqui. A resposta é negativa. A doutrina majoritária sempre disse que a agência reguladora teria que ter a sua autonomia garantida, né? Eu poderia citar o Alexandre... Eu vou tentar não entrar muito em teoria aqui e ficar mais no marco, mas, por exemplo, aquela noção do Alexandre dos Santos Aragão, de teoria dos poderes neutrais, né? O fato do dirigente ser nomeado por uma agência reguladora, ter um mandato fixo e não caber recurso hierárquico impróprio, é o que garante que ela tenha a possibilidade de tomar decisões que muitas vezes são contrárias ao interesse político do chefe do Poder Executivo Federal, por exemplo. Tá? Mas por que isso é mitigado? Por exemplo, na nova lei das PPIs, né, e no decreto que regulamenta as PPIs, né, que são essas parcerias no âmbito da infraestrutura, e daí eu falo no setor ferroviário, rodoviário e aviação, e esse decreto, com as PPIs, é onde a gente vai encontrar aquele instituto badalado hoje, que é da relicitação, por exemplo. Nesse âmbito, existe um conselho vinculado ao Ministério, né, que vai exercer não só a curadoria do que de fato vai se celebrar, como também tem possibilidade de tomar decisões ex officio. Então, quando eu falo em PPI, por exemplo, e quando eu falo nesse decreto que regulamenta a PPI, agora de 2019, eu já quebro um pouco essa noção de que a agência reguladora é totalmente independente, né? Essa lei da PPI fala especificamente sobre o setor dos transportes, da aviação e o setor rodoviário, e a gente sabe que a gente tem a ANAC, a gente tem a ANTT, né, referente aos transportes, e a gente tem a agência de ferrovia. Então, é um exemplo de como, apesar de existir uma autonomia, apesar do novo marco reforçar a autonomia das agências reguladoras, reforçar essa noção de que não há subordinação hierárquica, apenas aquela vinculação com base em legalidade, a gente também tem que perceber o próprio confronto nesses diplomas mais recentes. Aqui um ponto importante também, a questão do compliance, né? Hoje, a administração pública no Brasil, ela passou por uma transformação que continua em vigor. A gente lembra que, por causa da Lava Jato, lá no início, a gente teve a lei anticorrupção, os acordos de leniência, e a gente percebia que uma das formas de, por exemplo, mitigar sanções
no âmbito da lei anticorrupção, era se a empresa tivesse um programa interno de integridade, né, com o objetivo de evitar, né, eventuais problemas de infrações à legalidade, enfim, crimes, aspectos de corrupção nesse sentido. Hoje, o novo marco das agências reguladoras vai mencionar expressamente que ela também precisa ter um programa de integridade. E eu não trouxe no slide, mas quando a gente fala em controle interno, isso é um ponto importante também. Claro, né, quando a gente fala em agências reguladoras, a gente tem diversas leis distintas, né, que são as leis setoriais que criam a autarquia e dão poder normativo para essa autarquia. E você tinha um problema com a questão do ouvidor interno das agências reguladoras, da ouvidoria, né? Porque muitas vezes essa figura do ouvidor interno, ele ou fazia parte, né, por exemplo, do meio, do entendimento dos diretores dessa agência, então ele não necessariamente exercia a fiscalização do jeito que ela deveria ser exercida, né? Ou então ele não tinha nem condições, nem poderes, nem informações para realizar esse tipo de fiscalização. Essa é uma das grandes preocupações do novo marco. Ela vai fortalecer a figura do ouvidor, tá? Expressamente na legislação. Olha que interessante, o ouvidor ele vai ser nomeado da mesma forma, né, como os próprios diretores presidentes da agência reguladora. Ele também vai ter um mandato fixo. E se você quiser, né, se o ouvidor, por exemplo, você quiser ingressar em processo administrativo, né, para tirar esse ouvidor, olha como a lei complica a instauração desse processo administrativo, né? Primeiro, a diretoria colegiada, e isso é um ponto importante, porque você tinha a lei setorial que previa a possibilidade de instauração pela própria diretoria colegiada da agência reguladora ou pelo conselho diretor. Isso muda. A diretoria colegiada representa, existe uma iniciativa para o ministro da Controladoria Geral da União, e esse ministro leva isso para o Ministério Setorial. No exemplo Nancini eu falei da cidadania, e quem pode instaurar esse processo administrativo disciplinar contra o ouvidor é o ministro correspondente. Olha que interessante. O objetivo do novo marco nesse ponto, não só falando em programa interno de integridade, na questão da gestão de riscos, que a gente já percebe sendo inserida, né, na licitação, no RDC e assim sucessivamente, também o fortalecimento da figura do ouvidor, né? Isso é um ponto distinto e importante. Trazer uma ausência de subordinação hierárquica ao ouvidor, né, e viabilizar que ele de fato tenha a possibilidade de exercer a fiscalização do que é praticado pelos agentes públicos no seio daquela agência reguladora, né. Ainda nesse sentido, indo mais à frente, né, o objetivo do novo marco, porque todo mundo confunde, né, por exemplo, mas não existia uma lei geral de agências reguladoras anteriormente? Não existia uma lei geral de agências reguladoras. O que a gente tinha era uma lei que trazia os cargos efetivos, enfim, trazia todas essas distribuições de cargos e previa as possibilidades de remuneração das agências reguladoras, né? E isso hoje, né, veio, né, como entusiasmo da própria iniciativa privada, você ter uma lei que discipline especificamente o processo de decisão interna de uma agência reguladora. Porque veja bem, o nosso caso concreto vai versar sobre legalidade clássica, né? O nosso caso concreto é aquela questão que eu sempre falo, enfim, quem já assistiu o encontro, da possibilidade de você gerar direitos e obrigações para o particular com uma norma infralegal. O nosso caso concreto, ele vai versar sobre aquela hipótese onde você tem a proibição de comercialização de cigarro aromatizado com base na Anvisa, com base numa reunião de diretoria colegiada da Anvisa, né, que vai trazer essa norma infralegal com caráter normativo. Isso chegou no Supremo, apesar de ser um tema até certo ponto já mais corniqueiro no âmbito das agências reguladoras, a questão da controvérsia do poder normativo das agências reguladoras. Isso chegou no Supremo e agora, em 2018, através de relatoria da ministra Rosa Weber, a gente teve uma decisão onde se garante o que, por exemplo, o Barroso também chama de reserva da regulação.
Não tem só a reserva do legislador, a reserva legal. Você também tem agora o que eles chamam de reserva da regulação. Né? Eu poderia também falar aqui, daí depois respondendo o caso concreto eu volto nisso, daquela questão do descongelamento do grau hierárquico da norma, da revogação diferida no tempo da norma, para você trazer a constitucionalidade e a legalidade desse ato infralegal condicionar o exercício dos particulares. Né? E tanto condiciona, e tanto já vinha condicionando, ou seja, eu estou criando direitos e obrigações com base em ato infralegal, que houve essa preocupação de, numa tentativa de trazer um certo nível de de segurança jurídica, né, de homogeneidade no processo decisório. Então, por exemplo, a agência reguladora vai ter que observar o princípio da proporcionalidade, né, a adequação entre meios e fins. Né? Então, é quase como, apesar de proporcionalidade, né, ser um conceito abstrato, apesar de proporcionalidade, a gente pode distinguir em adequação, necessidade, proporcionalidade, estrito senso. Mas, por exemplo, se a gente for lá na Alemanha, na origem, no Alex, ele nem considera a proporcionalidade um princípio. A proporcionalidade é uma máxima, ela é uma forma de aplicação de princípio. Você não pondera a proporcionalidade com nada. Então, a lei fala em princípio da proporcionalidade, tudo bem, mas existe... Apesar dela falar que ela vai ter que sopesar os meios e os fins, não parece existir, né, um conceito mais objetivo para como essas decisões vão ocorrer. Certo? Não, porque a gente tem a LINDB, com a inserção do consequencialismo no direito brasileiro. Então, por exemplo, hoje existe uma tentativa de se aproximar, né, essas decisões regulatórias o que de fato ocorre na eficiência econômica. Né? Então, quando a gente vê a LINDB considerando que o ato do juiz, né, do gestor e do controlador, ele deve considerar as consequências, os efeitos esperados de sua decisão antes da tomada de sua decisão, a gente percebe que aos poucos a gente vai fechando o que é de fato proporcionalidade no âmbito das agências reguladoras, ao menos. Né? Isso é um ponto importante. Dever de motivação das deliberações, enfim, das deliberações, e a indicação de pressupostos de fato e de direito que determinarem aquelas decisões. Aqui é interessante porque não são só decisões em processo administrativo. Eu não estou falando aqui da função atípica do Poder Executivo em julgar. Né? Aqui, nesse caso específico, a gente também vai aplicar esse tipo de fundamentação, por exemplo, não só a fundamentação jurídica, como também uma fundamentação fática, quando a agência reguladora expedir uma normativa. Uma instituição normativa, né, um regulamento, enfim. A gente percebe uma grande preocupação, né, em criação de obrigações dessas instituições normativas, por exemplo. Tá? Análise de impacto regulatório. Olha que interessante. Então eu falei, olha, a lei fala em proporcionalidade, a lei fala em meios e fins, né? Mas olha que importante, a lei também vai falar em análise de impacto regulatório. Então hoje, né, porque a gente tinha essa discussão, qual seria o fundamento normativo da obrigatoriedade de uma análise de impacto regulatório? O que é uma análise de impacto regulatório, basicamente? Eu também vou defender aqui a tese de que também não deixa de ser um conceito indeterminado. Por quê? Por exemplo, não existe nem na doutrina brasileira nem na doutrina internacional um consenso a respeito de etapas estanques de análise de impacto regulatório. Por exemplo, você tem o José Santos Mendonça, por exemplo, ele vai defender, da UERJ, professor da UERJ, ele vai defender que são 5 fases. Né? Ou seja, você tem um primeiro momento, né, de uma prospecção, uma fundamentação, coleta de dados, julgamento e hierarquização desses dados, julgamento e hierarquização das decisões, e aí a tomada de decisão. Se você pegar o principal autor de análise de impacto regulatório, que na verdade é aquela chamada Cost-Benefit Analysis, lá, o Cass Sunstein, por exemplo, ele só fala em 2 etapas distintas, né, onde você basicamente vai recolher todas as informações necessárias e vai depois decidir, já fundamentando o porquê daquela escolha. Mas hoje existe no Brasil um tratamento homogêneo em seara federal para análise de impacto regulatório.
É interessante porque a própria lei vai dizer que a forma de utilização da análise de impacto regulatório, a gente vai encontrar isso em regulamento pelo chefe do Poder Executivo Federal. Olha que interessante. Então, quando eu falo em análise de impacto regulatório, a gente vai ter, quando eu quero fixar o conteúdo e a metodologia, eu estou dando isso para o chefe do Poder Executivo. Então é quase como se, de fato, o novo marco, apesar de trazer essa noção de independência, ele também vai mitigar isso. Tá? E o que vai determinar a operacionalização? Então eu vou ter lá um decreto do chefe do Poder Executivo dizendo como é que a gente vai aplicar a análise de impacto regulatório. E no caso concreto, na seara do caso concreto, aí você vai ter um regimento interno de uma agência reguladora. Só que hoje isso é muito importante. Hoje, a análise de impacto regulatório, ela vem a consagrar no direito público brasileiro um consequencialismo, que a gente aprende, enfim, na sociologia ou até na filosofia, que veio com a LINDB, né? Que veio com a Lei 13.655 em 2018, alterando a LINDB, acrescentando 10 artigos, do 20 em diante na LINDB. Né? Isso é um ponto muito importante. A análise de impacto regulatório, hoje, desde junho de 2019, tem previsão legal no direito brasileiro. Né? A análise aqui é interessante também. Ela não é obrigatória, porque, e esse é um ponto até talvez problemático do novo marco. Como a gente não consegue ainda destrinchar exatamente o que o novo marco quer dizer por análise de impacto regulatório, porque só para vocês entenderem a origem desse instituto. Lá no ano de 2004, 2005, salvo engano, a OCDE, né, ela traz uma recomendação para os países em desenvolvimento se valerem da análise de impacto regulatório. Porque você tinha muitas decisões que eram tomadas, né, decisões regulatórias, sem muito fundamento. E a gente continua tendo isso hoje, por exemplo, quando a gente fala em revisão judicial de decisão regulatória, mas isso já é uma outra discussão. Tá? Como ela é um instituto importado, e isso não chegou antes, né, em momento anterior a passar pelo Congresso Nacional, você tinha, por exemplo, lei setorial, prevendo a utilização de análise de impacto regulatório, por exemplo, a da Anatel, e você tinha outras leis de outras agências reguladoras que não tinham a previsão do Instituto. Então você tinha toda uma discussão, mas já é um instituto sendo implementado no Brasil há muito tempo. Né? Só agora, enfim, em 2019, que a gente tem a expressa previsão legal da análise de impacto regulatório. E por que ela não é obrigatória? Porque é claro que você vai ter casos de menor complexidade. E se você vai ter casos de menor complexidade, a lei vai prever a possibilidade de utilização, e aí aqui vai ficar muito vago e genérico, mas é a literalidade, de uma nota técnica ou de um documento similar. É isso que a lei vai prever. Então, a gente tem a previsão legal da análise de impacto regulatório, mas existem casos onde você vai viabilizar ao regulador tomar uma decisão com base em uma nota técnica ou um documento similar. Né? Fica um pouco vago a respeito disso nesse caso. Né? Aqui também é importante, porque quando a gente pensa em análise de impacto regulatório, né, muita gente pensava em casos concretos. Só que o novo marco ele vai mencionar que a análise de impacto regulatório vai ter que ser utilizada para o exercício da função normativa. Então, quando a agência reguladora pretender, né, regular determinado aspecto, por exemplo, através de uma reunião de diretoria colegiada, através de uma instrução normativa, você vai ter que ter, você tem a possibilidade de utilização de uma análise de impacto regulatório. O nosso caso concreto é um caso que poderia se valer desse instituto, por exemplo. Porque no nosso caso concreto, a argumentação das companhias de tabaco que queriam comercializar um cigarro aromatizado era o impacto que isso iria gerar na geração de empregos, geração de tributos, geração de receita e na proibição de comercialização desse tipo de cigarro, por exemplo. Né? Então, uma decisão normativa hoje no seio de uma agência reguladora pode ser antecipada por uma análise de impacto regulatório. Tá? Outro ponto importante também.
como é que vai funcionar esse procedimento? Né? Então, você falou o seguinte, olha, existe a possibilidade de realização de uma análise de impacto regulatório, ou de uma nota técnica, ou de um documento. Existem alguns cursos de ação que podem acontecer, certo? Eles podem simplesmente, após verificar os impactos, os efeitos que, com aquela análise, que eventual normativa, por exemplo, iria acarretar, eles podem desistir de emitir esse ato normativo. Só que se continua o procedimento, aí a questão vai ficar interessante. Porque se continuar o procedimento mesmo depois da análise dessas consequências, desses impactos, a gente tem duas figuras muito conhecidas do direito constitucional e também com a LINDB, que também vão se encontrar no novo marco, que é a consulta pública e a audiência pública. E aqui eu chamo a atenção para vocês da lei, porque a consulta pública será realizada. Então esse verbo traz uma obrigatoriedade à consulta pública. E consulta pública hoje em dia, basicamente, é o envio de dados, sugestões, documentos técnicos pela internet. A audiência pública, por outro lado, ela poderá ser utilizada pelo regulador. A audiência pública pode ser utilizada pelo regulador, ela não é uma obrigatoriedade, e ela vai consistir em uma sessão pública, onde você vai ter a manifestação oral, por exemplo, de sociedades e organizações da sociedade civil, particulares, interessados em contribuir para o debate. Então, hoje, porque, olha que interessante, isso aconteceu, isso fica muito fácil de entender quando a gente pensa em revisão judicial, por exemplo. Quando a gente discutia ativismo judicial, e aí você começou a ver o Supremo realizando uma série de audiências públicas para depois, então, tomar a decisão, por exemplo, no caso das biografias, no caso da possibilidade do aborto e assim sucessivamente, o que estava em jogo ali era o fato de que os ministros do Supremo, eles não tinham sido eleitos diretamente. Então, se eles não forem eleitos diretamente, eles não teriam, ao menos em teoria, legitimidade democrática para determinar direitos fundamentais, a exemplo da possibilidade de realização de um aborto. Isso aconteceu lá quando a gente discutiu o ativismo, aí o Gilmar Mendes veio com o Peter Haberle, Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, e aí começaram a fundamentar essa realização de audiências públicas no seio do Supremo. A LINDB prevê a possibilidade de decisões relevantes serem precedidas de consulta e audiência pública. E agora o novo marco das agências reguladoras também, e aqui a discussão é muito semelhante. Ué, se o dirigente de uma agência reguladora ele vai ser nomeado diretamente pelo presidente após a aprovação do Senado, então aqui eu não fui responsável por votar no dirigente de uma agência reguladora. E essa diretoria colegiada, os membros de uma diretoria colegiada ou de um conselho diretor, eles, ao menos em teoria, podem gerar direitos e deveres para o particular numa mitigação da legalidade clássica, da legalidade estrita. Então é por isso que o novo marco vai trazer a mesma solução que o judiciário encontrou. Possibilidade de utilização de consulta e audiência pública. Isso é um ponto importante, interessante. Né? A gente vai ter, enfim, diversos requisitos, né, a respeito disso, principalmente em dias. Aqui eu queria que vocês tomassem cuidado, porque se vocês lerem a lei de cabo a rabo, vocês vão perceber que em alguns pontos ela vai se valer de 15, perdão, prazo, mas ela vai se valer da terminologia dias úteis. Em alguns pontos ela não vai se valer da terminologia dias úteis. E claro, a gente não tem doutrina ainda falando sobre isso, mas o entendimento que eu acredito que vai ser majoritário é: se ele verbalizou como dia útil, você vai contar o prazo como dia útil. Se ele não verbalizou, você não vai contar o prazo como dia útil. Tá? Esse é um ponto importante a respeito disso. Né? Então, por exemplo, você tem uma consulta pública. A consulta pública ela vai ter uma duração mínima, ou seja, essa possibilidade de envio de sugestões pela internet, ela vai ter uma duração mínima de 45 dias, ponto. Ele não fala em 45 dias úteis. Só que olha que interessante, essas críticas e sugestões, elas devem ser disponibilizadas também na internet, ou seja, um terceiro vai poder ter acesso, todos nós apresentamos diversas críticas. Eu vou ter acesso a críticas de vocês, e vocês vão ter acesso às minhas críticas, no próprio sítio virtual da administração pública, 10 dias úteis após esses 45 dias não úteis de realização da consulta pública.
Isso é aquela questãozinha para matar na primeira fase. E a agência reguladora, por exemplo, a administração pública, ela vai ter a possibilidade de uma réplica. Ou seja, de se defender das críticas trazidas pelos particulares. E isso vai, na verdade, essa réplica precisa ser divulgada, né, na internet 30 dias úteis após a decisão regulatória. Ou seja, após o procedimento de tomada de decisão. Tá? Isso é um ponto importante. Como é que ainda dentro dessa seara, né, como é que acontecem essas decisões, né, no âmbito de uma agência reguladora? Primeiro, vocês precisam pensar no seguinte: o objetivo de deliberação ali é garantido pelo sistema colegiado. As decisões elas precisam ser colegiadas. Você não vai ter, em regra, uma decisão monocrática do diretor-presidente, por exemplo. O objetivo aqui é você trazer uma pluralidade de visões. Isso, por exemplo, a gente tinha um problema que ainda existe em algumas agências, que é o que o pessoal chama de lockout regulatório. Lembra o que aconteceu, agora eu não vou lembrar, na Suprema Corte norte-americana, não vou lembrar quem foi o presidente, onde ele tentou aumentar a quantidade de ministros da Suprema Corte americana, para ele poder nomear mais ministros, para ele poder ter um quórum a favor do governo na Suprema Corte americana. Então, o que é o lockout regulatório aqui no Brasil, por exemplo? Vamos pensar numa agência reguladora onde você tem um colegiado de 3. E aí, por alguma razão, você tem a renúncia de um deles. Eu não estou falando para vocês que a decisão precisa ser colegiada e tomada por maioria absoluta. Então, se é uma decisão que precisa ser colegiada e tomada por maioria absoluta, é só o chefe do Poder Executivo, quando ele quer atravancar uma agência reguladora, não nomear o terceiro. Aí você nunca vai ter quórum de maioria. E aí você engessa a agência reguladora, por exemplo. Né? Isso é um ponto importante também, porque o novo marco ele vai dizer, olha, as reuniões, as decisões, elas precisam ser tomadas em caráter colegiado. E o quórum vai ser de maioria absoluta. Pronto, eu não posso ter uma lei setorial indo em contrário a isso hoje. Então, elas sempre vão ser colegiadas e o quórum sempre vai ser de maioria absoluta. Existe possibilidade de delegação dessa decisão? Existe. Existe possibilidade de delegação e revisão dessa decisão? Também existe. Né? Isso é um ponto importante também. Essas reuniões, da mesma forma como ocorre com o Supremo, essas reuniões agora, elas vão precisar serem armazenadas, serão públicas, né, claro, e elas vão precisar agora serem armazenadas, né, em meio eletrônico, ou seja, você vai ter basicamente a filmagem dessas deliberações das agências reguladoras para você poder realizar, por exemplo, um controle interno, o ouvidor, como eu falei para vocês, que vem fortalecido, ou um controle externo, por exemplo, através do Tribunal de Contas da União. Né? Isso é um ponto aqui importante também a respeito disso. Né? Na análise de impacto regulatório, você vai ter a manifestação do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada. Porque muitas vezes, por exemplo, eu posso fazer um parênteses aqui com o Tribunal de Contas da União, por exemplo. Muitas vezes você tem um técnico, um analista do Tribunal de Contas da União que vai realizar um relatório a respeito de um determinado fato. E aí ele vai apresentar, como se funciona quase como um parecer opinativo mesmo. Ele vai determinar, por exemplo, a audiência ou a citação de um particular com base numa improbidade, enfim, num dano ao erário, por exemplo. E aí você tem a possibilidade do ministro do Tribunal de Contas da União discordar desse analista, por exemplo. Existe dessa opinião técnica, existe essa possibilidade. No âmbito da agência reguladora, funciona mais ou menos assim. Você vai ter a realização da análise de impacto regulatório, ela vai realizar um relatório, né, ou seja, com os principais pontos, e aqui existe a possibilidade do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada se manifestar em relação ao resultado dessa análise de impacto regulatório. Por que eu estou falando isso? Porque a análise de impacto regulatório, ou a nota técnica, ou o documento equivalente, mais a manifestação da diretoria colegiada ou do conselho diretor da agência reguladora e eventuais dados técnicos vão ser disponibilizados tanto na consulta quanto na audiência pública. Esse é um ponto importante também. Ou seja, para viabilizar de fato um debate, né, dos privados, enfim, do particular, dotado de fato de dados técnicos. Né? Isso, inclusive, está em consonância, por exemplo, com a própria Lei 12.527 de acesso à informação.
Você pegar, por exemplo, Ana Paula de Barcelos, professora da UERJ, no livro de Constitucional, ela vai falar, olha, uma das principais inovações da Lei 12.527 é que antes publicidade era direito de petição para ter informações ao poder público. Hoje, publicidade, o poder público precisa se manifestar de ofício. Ou seja, ele não depende de uma provocação do particular para revelar dados. Ele precisa revelar e disponibilizar esses dados. Tenha ou não um particular interessado em analisá-los. É basicamente o que a gente vai encontrar aqui com os dados técnicos de uma decisão regulatória e com a fundamentação da diretoria colegiada, né? Esse é um ponto importante. Ainda nesse sentido, né, um outro ponto importante é que se tentou fazer, né, como a gente também tentou fazer no Código de Processo Civil, no novo CPC, daquela questão da conclusão obrigatória, enfim, por ordem cronológica, e aí depois isso foi mitigado, né, ou seja, a conclusão por ordem cronológica ela se tornou preferencial e basicamente você não tem conclusão por ordem cronológica. No âmbito da seara administrativa de uma decisão de uma agência reguladora, também. Ou seja, você vai ter uma pauta, essa pauta vai ser divulgada antes, e divulgada essa pauta em regra, e aqui observem em regra, porque também vem mitigado, você só vai discutir, a diretoria colegiada ou o conselho diretor só vai decidir e deliberar sobre o que está nessa pauta. Qual o objetivo disso? O particular saber de fato quando que vai ser decidido matéria a cujo interesse ele tem, por exemplo, comparecer para analisar os argumentos nessa sessão, né, nessa reunião deliberativa. A lei fala no prazo mínimo de 3 dias de antecedência, dias úteis, para se disponibilizar no sítio eletrônico essa pauta, né? Só que a lei vai dizer que no caso de matérias urgentes e relevantes, que é indeterminado, o que é urgente, o que é relevante, ninguém nunca vai saber de fato objetivamente, a gente não vai ter um critério objetivo para isso, e você vai poder decidir matérias externas à pauta. Mas aquela provinha de primeira fase vai poder te perguntar isso. Enfim, é importante a gente saber. Em regra, só vai ser decidido o que a gente vai encontrar na pauta. Existem matérias também sigilosas, né? Matérias que não são públicas. Ou seja, quando a gente tiver documentos classificados como sigilosos, e aí aqui sim tem um parâmetro. Tem que ir na Lei 12.527, lá naqueles incisos, para saber o que é um documento sigiloso. E matéria de natureza administrativa, né? Por exemplo, quando você tiver um PAD, né? Um processo administrativo disciplinar, e ali, claro, você pode envolver algumas questões até relacionadas a direitos da personalidade, então não há necessidade de uma publicidade aqui. Isso é basicamente a redação do novo marco nesse sentido, né? A questão da consulta e da audiência, enfim, só destacando a questão da obrigatoriedade, né, da realização de uma consulta, com o verbo serão, né, serão objeto de consulta pública, previamente a tomada de decisão pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores, usuários dos serviços prestados. Olha que interessante, a própria lei vai adotar esse conceito amplo, porque a gente também vai tratar de intervenção direta, indireta, e a gente também trata, por exemplo, de serviço público, né? A audiência pública vai ser um instrumento de apoio, poderá ser facultada a manifestação oral por quaisquer interessados em sessão pública previamente destinada, né? Ou seja, a agência reguladora, por decisão da diretoria colegiada, poderá convocar a audiência pública para tomar uma decisão, formar um juízo, elaborar uma minuta, elaborar um ato normativo. Não é obrigatório, mas a consulta pública vai ser obrigatória, né? Esse é um ponto importante. Quem é que vai exercer o controle das agências reguladoras, né? Esse também é um ponto importante. Eu falei especificamente do ouvidor, né, no âmbito do controle interno, né? Mas em controle externo, Tribunal de Contas, ou seja, é o Congresso que vai realizar com o auxílio do Tribunal de Contas, mas a gente sabe que o Tribunal de Contas tem andado com mais independência hoje. Tem até alguns doutrinadores que defendem que seria um quarto poder, ou até um quinto se você considerar o Ministério Público um quarto poder. Enfim, tem gente que diz que existiria essa possibilidade de caracterização. Só que aqui um ponto importante, o Tribunal de Contas, ele toma decisão em vara de caráter judicial? Não. Então pensa no seguinte exemplo, o que acontece? Vamos supor,
eu sou dirigente de uma agência reguladora e eu cometi uma ilegalidade. Eu vou ser controlado pelo Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas vai fazer? Ele vai formar um título executivo extrajudicial, e aí você vai ter que executar no judiciário. Claro, né, existe a possibilidade de decisões de inabilitação e aplicação de multa, mas, por exemplo, em regra você vai executar isso através da execução de título extrajudicial lá do CPC normal. Isso é um ponto importante também. Tá? Para viabilizar esse controle, ou seja, claro, né, como é que ele vai controlar se ele não tiver os dados para controlar isso? E esse é um ponto importante também. Para viabilizar esse controle, ela vai trazer, né, o chamado plano estratégico, e esse plano estratégico ele vai englobar um relatório de gestão anual, né, e a chamada agenda regulatória. Agenda regulatória, né, isso é um ponto muito importante a respeito de agenda regulatória, porque a agenda regulatória ela vai simplesmente amoldar, né, trazer um planejamento futuro do que de fato deve ser atacado, deve ser deliberado por essa agência no decorrer. Né? Então, você tem primeiro, né, um relatório anual circunstanciado, né, para viabilizar esse controle. Esse relatório anual circunstanciado vai ser composto do plano estratégico e do plano de gestão. O plano estratégico e o plano de gestão vão precisar focar em resultados. Tá? Isso é de acordo com a própria literalidade, que é esse foco nas consequências, essa mais uma vez a exemplificação dessa noção de consequencialismo. Esse relatório, né, que vai englobar o plano estratégico, o plano de gestão e a agenda regulatória, porque a agenda regulatória vai fazer parte desse plano de gestão anual, como eu falei para vocês, ele vai ser encaminhado, né, num prazo de 90 dias, e a lei não fala em 90 dias úteis, então num prazo de 90 dias após a abertura da sessão legislativa. Né? E daí ele vai ser encaminhado para o ministro do setor correspondente, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, para o TCU, e esse relatório vai ser disponibilizado para controle social na internet. Esse é um ponto importante. Né? Esse plano estratégico, né, ele vai ser quadrienal, ou seja, a gente está pensando aqui em plano plurianual, tá? Isso é um ponto importante. Ele vai ser disponibilizado 10 dias úteis após a sua aprovação na internet, e ele vai trazer metas, os recursos orçamentários da agência, os objetivos, a possibilidade de desembolso de rúbricas fixas e assim sucessivamente. O plano de gestão anual também vai ser disponibilizado, só que ele precisa ser disponibilizado 10 dias úteis antes da vigência dele, para viabilizar eventual discussão. Né? E aí ele vai ser encaminhado após 20 dias úteis de sua aprovação também para o Senado, para a Câmara dos Deputados, para o Tribunal de Contas, e também vai ser disponibilizado na internet. Né? E esse plano de gestão anual ele tem como parte integrante a chamada agenda regulatória. Isso é um ponto importante também para trazer aqui especificamente, né? Para viabilizar esse controle, né? Essa possibilidade de controle interno, externo ou até de controle social. Existe também a previsão do chamado plano de comunicação, né? Onde o objetivo aqui é divulgar, né, a agenda regulatória, as atividades, os direitos dos usuários, quase como aquela cartilha, né, que a gente encontra em diversos pontos. Por exemplo, a OAB faz cartilha de direito autoral, cartilha de direito do consumidor e assim sucessivamente, tá? Opa, tive aqui deixa eu ver se eu acho aqui. Congelou? É porque eu tô com a redação expressa da MP, né? Eu queria falar para vocês expressamente a questão da medida provisória, né? Vamos falar dela diretamente. Só para finalizar, tá? Existem alguns outros pontos das agências reguladoras que são extremamente importantes, tá? Primeiro, né? Deixa eu deixar até em branco aqui para vocês não se confundirem. Primeiro, qual é uma outra inovação muito importante? Vamos lá. A gente sabe que existe a possibilidade de ter agência reguladora estadual e também municipal. Se existe a possibilidade de você ter uma agência reguladora estadual e uma agência reguladora municipal, em regra, a gente sabe que existe a possibilidade de interseção de atribuições. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter, por exemplo, uma rodovia federal que vai passar em diversos municípios ou no âmbito de cada estado.
E aí, pensando em eficiência e desburocratização da atuação administrativa, o que o novo marco vai trazer? Uma possibilidade maior de interação entre as diferentes agências reguladoras. Porque o primeiro ponto é o seguinte: esse marco ele vai se aplicar para as agências reguladoras federais. Em regra, ele vai se aplicar para as agências reguladoras federais, né? Porque aqui a gente tem que pensar em autonomia normativa de cada ente, a possibilidade de gestão do próprio chefe do Poder Executivo, enfim, e assim sucessivamente. Só que agora, o novo marco vai prever a possibilidade de uma integração maior entre agências federais e agências estaduais ou até agências municipais. Então, por exemplo, existe a possibilidade de realização, ele vai se utilizar na terminologia de um convênio, enfim, um acordo entre uma agência reguladora federal de transporte, a ANTT, e a agência reguladora estadual de transporte aqui do Rio de Janeiro, né, a AGETRANSP, para que a agência estadual fiscalize a rodovia federal nos trechos onde ela vai transplantar o estado do Rio de Janeiro. Então esse é um ponto importante. Existe inclusive a possibilidade de repasse financeiro nesse sentido. Aqui também vai existir uma outra possibilidade interessante, que é a possibilidade de instruções normativas conjuntas. Porque, por exemplo, olha que interessante também. Agora vamos pensar só na seara federal. No nosso caso concreto, na questão da medicação. Pensa em medicamento. Acesso a medicamento, por exemplo. A gente sabe que a gente vai ter uma interface, né? Entre, por exemplo, a Anvisa. A gente sabe que em algum momento a gente pode encontrar a ANS envolvida nisso, né? Você tem, e isso é também uma das formas, mal só de agência reguladora, sem ser do novo marco, a gente fala naquelas classificações nesse sentido, você tem a possibilidade de você ter uma agência reguladora plurissetorial, né? Por exemplo, o caso clássico das agências reguladoras, aquela ação direta de inconstitucionalidade lá, versava sobre a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Sul, que ela é plurissetorial. O que acontece então? Hoje, o novo marco vai prever expressamente a possibilidade de atos normativos conjuntos entre agências reguladoras de mais de um setor. Olha que interessante. Então hoje a gente vai ter a possibilidade de uma troca de experiências entre as agências reguladoras de mais de um setor. Ah, mas você vai fechar então só em agências reguladoras de mais de um setor? Não. Quer ver um outro ponto interessante? Que vocês vão ver que isso em alguns pontos é mitigado pela MP e depois não é. A defesa da concorrência, o CAD. O CAD não é uma agência reguladora, ele exerce regulação? Exerce. Isso é um outro ponto também legal que eu sempre falo. Não é só a agência reguladora que exerce regulação. Banco Central exerce, CVM exerce. O pessoal as discussões, elas até certo ponto são atrasadas, por exemplo. Eu vou discutir o problema de legalidade, eu vou entrar com uma ação direta de constitucionalidade para discutir a legalidade de um ato infralegal. Você tem uma CVM aplicando norma internacional sem passar pelo Congresso, criando direitos e obrigações particulares com base em diplomas internacionais sem passar pelo Congresso. A gente percebe que aquela noção clássica de legalidade estrita ela está em desuso, né? Ela, até pela própria ineficiência do procedimento legislativo mais tradicional de se adequar à velocidade de, por exemplo, transformações tecnológicas. A MP vai trabalhar isso. Isso é um ponto importante. Então, essas são duas questões muito interessantes. Possibilidade de atos normativos conjuntos. Ah, mas você falou, existe a possibilidade de atos normativos conjuntos entre agências reguladoras de mais de um setor. Esses atos normativos conjuntos podem prever, inclusive, uma forma de resolução de conflitos para aqueles conflitos plurissetoriais, através de arbitragem e mediação. E aqui a gente vai ter que discutir, não diz que é obrigatório, claro, porque instância administrativa obrigatória no direito brasileiro só é o direito esportivo da Constituição. A gente não encontra, né, uma obrigatoriedade de você exaurir instância administrativa, a exemplo do que ocorre, por exemplo, no direito esportivo, para você poder provocar o judiciário. Porque o grande objetivo é afastar esse tipo de técnica do judiciário. Por que isso, né? Vamos lá. Eu vou discutir os impactos econômicos do aumento de uma alíquota do preço para o barril de petróleo
Você, juiz, amanhã, não está preparado para discutir em termos econômicos isso. Essa, inclusive, é uma das maiores críticas à Lindbe e ao consequencialismo. É interessante porque a gente, né, quando a gente trabalha com direito, vocês vão ver isso em filosofia, qual é a metodologia do direito? Ela é essencialmente retrospectiva. O que isso quer dizer? Você olha uma lei que foi feita, um ato normativo que foi feito, a jurisprudência e a doutrina do passado para regular o presente. Você não vai regular como faz um economista, através de um cálculo econométrico, através daquelas equações enormes, através de cálculos de probabilidade, o futuro. Ou seja, você não vai tentar analisar o que vai acontecer no futuro para regular o presente. Olha o problema de metodologia, por exemplo, do direito aqui. Né? O que você perde? Isso é um ponto muito importante que a Lindbe parece conflitar. O que você perde quando você fala para o magistrado, para o juiz, que ele precisa considerar as consequências? Você perde segurança jurídica. Você perde previsibilidade do direito. Eu sei que se eu cometer, por exemplo, um homicídio na rua, eu vou ser preso. A partir do momento onde você vai viabilizando uma mitigação da legalidade com base em consequências, por mais que isso seja extremamente necessário no momento atual, isso também tem o efeito nefasto de você acabar com segurança jurídica, com previsibilidade e assim sucessivamente. Fora a crítica metodológica da não capacitação epistemológica dos magistrados para realizarem prognoses. Ah, é novidade com a Lindbe? Não, claro que não. Modulação de efeitos pelo Supremo, suspensão de segurança, tanto na lei do MS quanto também na lei de suspensão de liminares contra o poder público, né, onde você, por exemplo, tem a possibilidade de suspender uma decisão judicial com base. Então, não é só liminar, porque quando a gente pensa em uma tutela provisória, por exemplo, para usar a nomenclatura do novo CPC, a gente vai pensar, olha, mas ela foi uma decisão tomada em caráter precário, tudo bem. Mas, por exemplo, se ela for confirmada por uma sentença, eu posso pedir ao presidente do tribunal em questão para suspender essa decisão, por exemplo, em face da Fazenda Pública, com base em violação à saúde, ordem pública, segurança pública e economia pública. Então, em regra, você vai ter uma suspensão de uma decisão, por uma decisão de 2, 3 folhas, monocrática do presidente do tribunal a que caberia recurso daquela decisão, com base em parâmetros que ele não se encontra equipado epistemologicamente para tomar. Só que essa percepção a gente vai encontrar no âmbito do novo marco e também no âmbito da MP 881. Por exemplo, uma coisa que eu falo em monitoria ou na aula da Emerge, ou até no pré-Emerge, desde 2016, é custos de transação. Eu sempre falo isso, custos de transação. Análise econômica do direito e custos de transação. E hoje, a previsão legal de custos de transação e de ponderação de custos de transação e de não possibilidade de uma agência reguladora aumentar custos de transação vai virar lei. Então hoje, o advogado, a pessoa que objetiva um concurso, o juiz, o procurador, ele vai precisar saber o que é custos de transação, por exemplo. Né? Esse é um ponto importante aqui. Vamos lá, então. Né? Agora, pessoal, eu acho que os principais pontos... Né? Só mais um para a gente encerrar aqui, foi uma coisinha que eu esqueci aqui, que eu queria falar. Lembra que a Lindbe traz a possibilidade de compromisso processual? Ou seja, o que basicamente eu estou fazendo eu evito a aplicação de uma sanção para realizar um compromisso processual para corrigir um curso de ação de um particular, por exemplo. Você já tem essa previsão na Lindbe, você não precisaria dessa previsão no âmbito das agências reguladoras, mas hoje existe expressamente a possibilidade de uma agência reguladora celebrar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Isso é muito importante. Olha que interessante, tinha uma questão, enfim, Procuradoria do Rio aqui, do Estado, 2012 eu acho, foi a última prova. Você tinha uma questão, por exemplo, que era até um parecer de um procurador, do Flávio Williman, onde a questão era o seguinte: existe a possibilidade de deixar de aplicar a sanção particular, desde que obrigue uma concessionária, por exemplo, a redirecionar o valor monetário que ela iria pagar para os cofres públicos para a prestação daquele serviço, para aquela atividade que ela vai exercer? Isso era uma questão controvertida, né? Isso era uma questão controvertida, e até na lei, se a gente for pensar em ação civil pública, a lei 7347, lembra aquela questão de disponibilidade de interesse público, possibilidade de transação, teve uma discussão,
Não, mas o interesse público, o erário seria indisponível, então você não teria essa possibilidade de transação, por exemplo, até pelo Ministério Público, enfim. Isso é até um superado. Hoje, existe possibilidade de celebração de compromisso processual, que é um outro nome para ataque, lá na LINDB, alterada pela 13655, e aqui no novo marco das agências reguladoras a gente vai encontrar essa possibilidade. Tá? Então a gente vai encontrar no novo marco das agências reguladoras a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta. E aí a lógica é a mesma. É muito semelhante à lei de ação civil pública, né? Vai suspender eventuais sanções, porque o particular ele precisa ter um interesse em celebrar esse termo de ajustamento de conduta. E é muito interessante o termo de ajustamento de conduta. Às vezes a gente acha que o termo de ajustamento de conduta ele funciona contra a administração pública. Só que eu não falei para vocês que o Tribunal de Contas da União vai realizar um procedimento administrativo, por exemplo, de tomada de conta especial, e vai formar um título extrajudicial? O TAC é um título extrajudicial, já forma ele de plano. E aí você tem a possibilidade de trazer eficiência até, por exemplo, o Ministério Público. Porque ele simplesmente vai executar o TAC. Você, na verdade, está antecipando toda uma morosidade, por exemplo, de um procedimento administrativo para formar um título extrajudicial, celebrando um termo de ajustamento de conduta. Né? Tem doutrina que vai distinguir. Se pegar o livro do Rafael Oliveira, ele vai falar, olha, CAC, que é o compromisso de ajustamento de conduta, é o nome do instituto. E o termo de ajustamento de conduta, o TAC, na verdade, é a exteriorização, é a forma de celebração de TAC. A LINDB fala em compromisso processual, eu nem vou me ater muito aqui a essa questão da nomenclatura, tá? Enfim, basicamente, pessoal, esses são os principais pontos das agências reguladoras. Tá? Esses são os principais pontos das agências reguladoras, são as principais inovações, carro-chefe delas é a análise de impacto regulatório, que é talvez o principal ponto, enfim, que a gente vai precisar analisar. Tá? E aí, continuando o nosso encontro, né, enfim, eu falei o tempo inteiro da LINDB, mas agora eu quero abordar especificamente a MP 881. É uma MP de 30 de abril de 2019 também, só que ela foi retificada, né, por isso que a gente tem uma divergência aí a respeito do prazo de validade dessa medida provisória. Tem gente que fala, como ela foi retificada em 3/5, tem gente falando que ela vai acabar agora em setembro. Pela redação originária, ela iria terminar, já estaria chegando ao final agora em agosto. Né? Enfim. Só que ela foi, enfim, uma medida provisória trazida pelo Jair Bolsonaro. Ela já passou pelas duas casas do Congresso e ela vai ser aprovada. Então hoje eu estou falando de uma MP, mas logo vocês vão encontrar no segundo semestre a lei nova que vai instituir o que ele chama de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. E ela vai estabelecer garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório. Por isso que eu estou trazendo essa MP no encontro sobre o novo marco das agências reguladoras e assim sucessivamente. É uma MP, enfim, ela tem mais ou menos umas 10 páginas, mas eu vou tentar focar, né, nos principais pontos dessa medida provisória. Depois eu vou recomendar a leitura para vocês. Esses dois diplomas são extremamente importantes para as provas que estão por vir de direito administrativo, que é o carro-chefe hoje. Né? A temática mais sedutora de direito administrativo hoje não é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É regulação, intervenção mínima, enfim, até pelo próprio momento político do país. Claro que eu imagino que esse tipo de discussão talvez vá se ater umas provas de primeira fase. Mas uma prova mais rebuscada de direito administrativo, de discursiva, por exemplo, claro, você vai ter que passar por esses pontos. Né? Olha que interessante. Eles vão considerar que o disposto no artigo 1 a 4 dessa MP é uma norma geral de direito econômico. Olha o problema das conceituações. Mas o que é direito econômico? Direito econômico é a mesma coisa que direito regulatório? A gente vai entender aqui que sim. Vocês vão ter que interpretar decisões regulatórias com base nessa medida provisória. É claro que tem gente que vai diferenciar direito econômico de direito regulatório. Você vai ter, por exemplo, se pegar o livro clássico do Marcos Juliano Vilela Souto, de direito econômico, ele vai tratar diversos pontos de regulação no âmbito do direito econômico. Né? Enfim, normas gerais de direito econômico. Né? Esse é um ponto importante. O que basicamente a lei vai trazer? Ela vai relativizar
né, atos públicos de liberação de atividade econômica. Então, por exemplo, e aqui tem uns pontos que, enfim, ela vai tentar viabilizar, ampliar a possibilidade do particular exercer atividade econômica sem intervenção estatal, sem necessidade de uma decisão estatal, mas claro que o nosso próprio caso concreto traz uma questão que poderia ser versada nesse sentido, né? Claro que a gente vai ter hipóteses de risco, né, a respeito disso, né? Então, olha que interessante. Eu estou agora especificamente na questão das definições da MP. Você vai ter lá o artigo 1º, né, ela vai falar, o parágrafo 3º vai dizer que é uma norma geral de direito econômico, ela vai falar que vai instituir a Declaração de Direitos de Liberdade, enfim, econômica. Aí você vai ter o parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º eu só coloquei aqui porque ele vai ser muito importante para a gente entender os demais aspectos dessa MP. Mas olha, o que ele vai considerar como atos públicos de liberação da atividade econômica? Qualquer coisa. Ah, como assim qualquer coisa? Ele vai falar licença, autorização, inscrição, registro, alvará e demais atos exigidos com qualquer denominação, qualquer coisa. Qualquer decisão administrativa pública para você exercer uma atividade privada, né? É basicamente o que a gente vai encontrar nesse diploma, tá? Olha o artigo 2º, que interessante. São princípios que norteiam o que vai ser aplicado nessa medida provisória que vai virar lei. E aí eu destaquei o principal para mim. Presunção de boa-fé do particular. Por que isso é importante? Não, mas calma aí. A administração pública tem o ato administrativo, existe uma presunção de legalidade. Ou seja, uma decisão administrativa tomada por um agente público, em regra, ela vai ser revestida de uma presunção de legalidade. Um ato legislativo, em regra, ele vai se presumir constitucional. Não é à toa que a gente tem ação direta de constitucionalidade, interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, enfim, aquelas questões todas. Presunção de legalidade de um ato administrativo, que é um dos elementos do ato administrativo. Aqui você vai presumir a boa-fé do particular. Isso aqui vai virar lei. E aí a gente vai ter que entender como é que vai ficar a presunção de legalidade de um ato administrativo, como é que vai ficar isso em relação a essa presunção de boa-fé. Intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado, enfim. Nada muito rebuscado a respeito disso. Olha que interessante. São direitos, no artigo 3º agora. Lembra que naquele parágrafo 3º do início, ele falou que dos artigos 1 a 4, a gente vai ter uma norma geral de direito econômico. Tá? Lembra disso. São direitos de toda pessoa natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado disposto no artigo 170, parágrafo único da Constituição. Inciso 1º. Desenvolver para sustento próprio de sua família atividade econômica de baixo risco. O que é baixo risco? Bolsonaro, com decreto, vai regulamentar o que é baixo risco. É isso que a gente vai encontrar. O chefe do Poder Executivo. Isso daqui vai ser... a gente vai encontrar um regulamento a respeito disso. Para a qual se vale exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, ou seja, uma atividade econômica de baixo risco realizada em uma propriedade privada, né, ela não vai demandar atos públicos de liberação. É difícil eu antecipar para vocês quando que a gente vai aplicar esse inciso, mas pensa no seguinte exemplo. Eu posso preparar, enfim, docinhos, bolos, eu posso abrir uma confeitaria no meu apartamento e eu posso vender isso no churrasco, no play de um amigo meu, sem demandar alvará, enfim, sem demandar autorização do poder público. É isso que a medida provisória está trazendo. Como é que eu vou compactuar isso, por exemplo, com o MEI, microempreendedor individual, EIRELI, com uma atividade do Código Civil? É isso que a gente vai encontrar aqui na legislação, né? Inciso 2º, produzir e gerar renda assegurada liberdade para desenvolver atividade econômica em qualquer horário, dia da semana. Olha a mitigação aqui, enfim, daquela descanso aos domingos, enfim, daquela possibilidade. Eu estou mitigando, essa medida provisória ela está mitigando direito administrativo, direito civil, direito do trabalho, tanto que uma das retificações foi a respeito de questões trabalhistas aqui. Tá?
Olha aqui é um outro ponto importante, né, para eu fundamentar, porque o inciso primeiro, se vocês forem ler a legislação, quando eu estava lendo, a primeira vez que eu estava lendo a MP, eu primeiro achei isso um absurdo, lógico, e depois eu falei, ué, mas qualquer tipo, não vai ter então vigilância sanitária, por exemplo, esse tipo de coisa? Aí você tem o parágrafo 2º do mesmo artigo 3º. Ato do Poder Executivo Federal vai dispor sobre a classificação de atividade de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital, municipal específica. Eu passei uma hora aqui falando para vocês que a agência reguladora vai ser independente, a agência reguladora vai usar análise de impacto regulatório e tal. E agora você vai ter a possibilidade de ausência de regulação, basicamente, em atividades particulares que o chefe do Poder Executivo considerar que são de baixo risco. Isso é muito importante. E claro, se você pegar um manual, por exemplo, um manual que eu gosto muito é do Rafael Oliveira, ele geralmente fecha a edição dele em janeiro, fevereiro. Isso aqui não vai estar no manual dele. Isso aqui vai entrar no manual do ano que vem. A doutrina do ano que vem, o livro de direito administrativo para o ano de 2020, é extremamente importante. Porque a gente vai encontrar o posicionamento doutrinário. Mas, claro, estou trazendo para vocês, né, o que a gente tem de mais moderno e o potencial de conflito aqui. Então, ato do chefe do Poder Executivo. Né? Aquela noção de descentralização administrativa, de ausência de hierarquia, isso cai um pouco por terra. O Estado ele tá se enxugando, mas ao mesmo tempo ele está se centralizando na figura do Executivo Federal. A legislação vai trazer isso, os decretos vão trazer isso, a medida provisória vai trazer isso. Tá? Olha que interessante aqui. E aí eu também tive que me assustar no início e depois ler os parágrafos. É direito, né? Enfim, é um direito garantido ao particular não ter restringida por qualquer autoridade sua liberdade de definir o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações na oferta e demanda no mercado não regulado. O que é um mercado não regulado, se eu já disse para vocês que eu não encontro consenso no conceito de regulação? O que você vai considerar como mercado não regulado? Porque no mercado não regulado, o particular vai fixar o preço que ele quiser. E aí, claro, toda aquela discussão de concorrência de dumping, por exemplo, que era uma discussão que a gente tinha do Uber aqui no início, né? Ele é uma empresa internacional, coloca o preço lá embaixo, quebra os táxis, enfim, que é uma aula de Uber, quebra os táxis e depois ele aumenta o preço dele, porque você não vai ter mais taxista rodando, ele vai exercer em caráter de monopólio artificial, vai fazer o que ele quiser. Né? Aqui, em mercados não regulados, em atividades de baixo risco, existe em particular a possibilidade de fazer, por exemplo, dumping. O disposto no inciso 3º do CAPT não se aplica, e aí ele vai mitigar o que a gente encontra. Né? As situações em que o preço de produtos e de serviços seja utilizado com a finalidade de reduzir o valor de tributo, então ele está preocupado com questões tributárias, ou preocupado com remessa de lucros ao exterior, maquiada sob a forma de custos. Tá? Essas são as primeiras preocupações. E aí ele vai resguardar a legislação de defesa da concorrência, aos direitos do consumidor e as demais disposições protegidas por lei. Aqui também é importante, porque, em regra, regulação a gente vai fazer por ato infralegal, que é o poder normativo das agências. Só que essa MP, que vai se tornar lei, ela diz que ela não fala em regulação aqui. Defesa da concorrência, direitos do consumidor, CDC, e o que a gente encontrar em lei. Eu não vou encontrar muita regulação específica de matérias específicas em lei setorial, por exemplo. E eu não sei o que é mercado não regulado. Basta a existência de uma agência reguladora para eu considerar isso um mercado regulado, um mercado não regulado. Eu vou importar um conceito da economia, como eu importei, por exemplo, custos de transação na análise econômica do direito, para definir o que é um mercado regulado ou não é um mercado regulado, enfim. Vamos lá mudar o Código Civil também. Vamos aproveitar para mudar o Código Civil. Dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia da vontade. Né? Então, o que eu estou fazendo basicamente? Afastando normas de ordem pública.
É quase como se eu estivesse, em regra, voltando para o Pacta Sunt Servanda. Tá? Eu trouxe, eu acho que o outro parágrafo. Aqui. Ah, não. Deixa eu ver aqui se... Não, basicamente isso. E ele vai colocar, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. Só como eu falei para vocês, ele mesmo vai alterar, por exemplo, o Código Civil. Deixa eu falar especificamente aqui para vocês na parte final, que é uma parte que eu não coloquei nos slides, que eu acho muito importante também. Eu falei que ele ia alterar o artigo 50, né, da questão da desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo. Ele vai trazer diversas questões. Ele vai alterar o 421, tá? E ele vai alterar o 423 do Código Civil, tá? Ou seja, ele está alterando o 421 e ele está alterando o Código Civil no ponto dos contratos de adesão. Depois, vocês precisam ver isso no Planalto, o Vademecum também não vai ter essa alteração, tá? Vocês vão precisar olhar isso no site do Planalto, essas alterações, ou com o professor de Direito Civil. Aqui é importante para o nosso caso concreto, porque a resposta do nosso caso concreto é uma questão muito tranquila de jurisprudência, em 2018, não é muito mais tranquila. Desenvolver, ou seja, direito do particular como direito, declaração de direitos econômicos, desenvolver, executar, operar, comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições do efeito. Então, o regulamento vai determinar a possibilidade de utilização do particular de novas modalidades de produtos e serviços quando, através de um conceito jurídico indeterminado, você considerar que a norma vai estar desatualizada. Mitigando também a questão da regulação através de uma norma infralegal por um regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo. Tá? Implementar, testar e oferecer gratuitamente ou não um novo produto ou serviço para um grupo privado e restrito de pessoas maiores e capazes que se valerá exclusivamente de propriedade privada, própria ou de terceiros consensuais, após livre e claro consentimento, e aí eu deixei bem grande mesmo, sem requerimento ou auto público de liberação da atividade econômica. Né? E aí ele vai mitigar a hipótese de segurança nacional, de segurança pública, hipóteses sanitárias, de saúde pública, respeitada a legislação vigente, inclusive no âmbito da propriedade intelectual. Então, a regra é que eu vou poder ofertar serviços e produtos novos, né, sem qualquer tipo de controle. E aí, claro, o que eu considerar aqui é segurança nacional, segurança pública ou sanitária, enfim. Você acha que o particular vai na literalidade ou ele vai se apegar a um conceito indeterminado? Ele, em regra, você vai ter a possibilidade de oferta sem qualquer tipo de intervenção pública. Você está mitigando mesmo, você está enxugando o Estado aqui, você está deixando o próprio mercado se autorregular. E isso tem um efeito positivo e um efeito negativo, né, como todo e qualquer tipo de abordagem. Temos conceitos jurídicos indeterminados? Então, por exemplo, no nosso caso concreto, uma questão, uma outra questão importante aqui, que é caso concreto da Emerge. Pílula do câncer, por exemplo, que é um caso lá de São Paulo. Eu posso ofertar a pílula do câncer sem pronunciamento da Anvisa? Isso é uma questão muito interessante, gente. Sabe por quê? Por exemplo, sabe accountability, aquele terminho accountability, que não tem tradução em português e você pega o STJ, o pessoal adora botar uma palavrinha em inglês para ficar mais bonita a decisão? Então, accountability não tem tradução. Mas a origem desse termo, a principal origem, enfim, o principal exemplo, vamos colocar assim, foi a questão da FDA nos Estados Unidos, Food Drugs Administration, que na verdade é uma agência executiva, mas funciona como uma agência reguladora, enfim, impediu a entrada de um medicamento chamado talodamida, talomida, eu sempre esqueço o nome, que estava sendo vendido na Europa, nos Estados Unidos. Esse era um medicamento que as mulheres grávidas se valiam para enjoo, então uma mulher grávida tomava uma pílula para melhorar o enjoo dela, e as mulheres na Europa passaram a tomar esse medicamento, e aí se percebeu que esse medicamento afetava a formação dos fetos. Só que no âmbito lá dos Estados Unidos, enfim, a FDA impediu essa comercialização. E claro, né, no momento inicial você teve toda essa discussão a respeito da livre exercício da atividade econômica,
8 meses depois, enfim, um ano depois, com diversos casos de má formação congênita aparecendo na Europa, o medicamento foi banido na Europa e essa FDA foi considerada como um grande... ganhou muita reputação, ganhou muita accountability por causa dessa decisão, né, de não ter se sujeitado, por exemplo, a interesses de multinacionais farmacêuticas. Esse é um ponto importante. A gente teve aqui no Brasil essa discussão, né, que eu falei da reserva regulatória, por exemplo, quando você teve a possibilidade de comercialização da pílula do câncer. E aí tinha gente que queria comprar a pílula do câncer, mas a Anvisa, por exemplo, ainda não tinha determinado, enfim, realizado estudos e determinado se tinha ou não eficácia aquele tipo de medicamento, efeitos colaterais, testes empíricos, enfim, e assim sucessivamente. É interessante porque esse tipo de serviço ou produto com desenvolvimento tecnológico, em regra, ele não vai sofrer, né, uma intervenção estatal. Então isso poderia, por exemplo, influenciar, né, em casos semelhantes. Isso é um ponto muito relevante aqui para a gente pensar sobre isso. Olha que importante também. O parágrafo 1º é vedado exercer o direito de que trata o inciso 7º do CAPT quando a atividade envolver o manuseio de tecnologia e substâncias de uso restrito. Por exemplo, vamos lá. Substâncias de uso restrito, claro, tudo bem, eu acho que aí vai ter um impacto maior. Mas tecnologia de uso restrito, programação é uso restrito, por exemplo, inteligência artificial é uso restrito. Muita gente hoje defende que inteligência artificial é mais perigoso para a população humana do que, por exemplo, bomba, enfim, nuclear e assim sucessivamente. Então, em regra, né, você vai ter uma liberação, né, enfim, um ponto importante aqui. No direito empresarial, né, ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais serão objeto de livre estipulação das partes, pactuantes, pacta sunt servanda, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas em matéria subsidiária. De maneira subsidiária, perdão. Você vai pegar lá a lei de falência, você vai pegar os acordos, você em regra, que vai valer o que está escrito no contrato. Você só vai aplicar, por exemplo, quórum, esse tipo de coisa, de forma subsidiária. Né? Tem que ver como é que isso vai acontecer na prática. Hipótese em que, olha aqui, eu sublinhei também, nenhuma norma de ordem pública dessa matéria será usada para beneficiar a parte que pactuou contra ela. Então, por exemplo, vamos pensar no seguinte exemplo. Aqui, gente, tem um problema, porque, claro, quando você fala em direito empresarial, a fundamentação de quem defende esse tipo de posição é o seguinte: você não tem assimetria informacional no âmbito do direito empresarial. Né? Tem duas empresas, ela tem que ser eficiente. Né? Diferente ao consumidor. Eu vou comprar um medicamento e eu, de fato, não vou saber como é que ele funciona, quais são os efeitos colaterais, exatamente como é que ele funciona, a qualidade, enfim. Mas quando você pensa no âmbito do direito privado, né, especificamente no âmbito do direito empresarial, você vai pensar que talvez, em regra, você não teria, né, um desequilíbrio. Só que a gente sabe, enfim, a gente pensar em função social do contrato, funcionalização do direito civil, ali à luz do Pietro Perlingeri, por exemplo, né, pensar em Gustavo Tepedino, Anderson Schreiber, Maria Celina Bodan de Moraes. Quando a gente vai discutir direito civil, a gente sabe que tem a chamada constitucionalização do direito civil. Né? Ou seja, mesmo numa relação não necessariamente de consumo, não necessariamente regulada pelo CDC, você tem a possibilidade de afastar cláusulas abusivas. Você tem a possibilidade de afastar, por exemplo, por causa de uma norma congente de interesse público, você tem a possibilidade de afastar uma cláusula abusiva. Né? Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, multa unilateral. Você tem um contrato, enfim, e você vai prever a multa unilateral em caso de descumprimento do contratado, mas em caso de descumprimento do contratante, você não tem a previsão de multa. E aí isso foi sendo discutido aos poucos, e hoje, qualquer multa, pelo menos pela jurisprudência e pela doutrina, qualquer multa unilateral, ela vai ser bilateral, na verdade. Você não pode prever a multa para descumprimento de um lado e não para o descumprimento do outro. É quase como se fosse uma paridade ali das partes de um contrato. O objetivo dessa medida provisória que vai se tornar lei é mitigar isso. Né? Mitigar a constitucionalização do direito civil, mitigar alguns pontos nesse sentido. Tá?
Porque isso era o que acontecia, por exemplo. Se eu fizesse elaborasse um termo contratual onde tivesse uma cláusula extremamente abusiva para uma das partes, né? Sei lá, vamos pensar assim numa cláusula perpétua, eterna, vitalícia, né? E aí você tinha a discussão se você poderia, mesmo uma pessoa assinando aquele termo, se ela teria a possibilidade, aí claro, lesão, enfim, todas essas questões, se você teria a possibilidade de anular aquele tipo de cláusula, enfim, evitar os efeitos dela. Pela medida provisória hoje, tenta-se manter a garantia do contrato. Outro ponto muito importante, que está vindo através de MP, prescrição intercorrente no seio da administração pública. Em regra, o entendimento estava até para repercussão geral, né, uma discussão a respeito disso sobre os atos praticados pelo particular, análogos lá da improbidade administrativa, se você teria prescrição ali, enfim. A gente teve durante muito tempo, ainda tem, né, os entendimentos onde, por exemplo, o dano ao erário é imprescritível, né? E aí, vamos pensar no seguinte exemplo. Esse exemplo é muito bom. Ó. Lei Rouanet, escândalo da Lei Rouanet. Vamos pensar na Lei Rouanet. Lei Rouanet o que é? Fomento público. Né? A Lei Rouanet é fomento público, ou seja, através de isenção fiscal, eu vou disponibilizar, um particular vai captar recursos com privados. Né? Vamos supor, eu sou um particular, eu quero produzir uma peça teatral. Eu capto R$1 milhão com a Shell. A Shell vai e, através de isenção fiscal, ela vai abater aquilo do imposto de pessoa jurídica, de renda de PJ. Né? Então, o que ela vai fazer? Aquele valor que ela está investindo, e ela vai ter contrapartida de ingresso, vai ter contrapartida de divulgação da marca, ela vai abater do imposto. Vai ser uma forma do Estado tentar fomentar, por exemplo, áreas que são muito deficientes no país. Por exemplo, a área cultural seria um exemplo. Aí pensa no seguinte exemplo. Claro, existem casos onde você tem arbitrariedade sendo cometidas pelo particular. Mas existem casos onde você não tem necessariamente arbitrariedade sendo cometidas pelo particular. Então eu vou lá e presto contas. E a administração pública fica inerte. E não toma nenhum tipo de decisão. E aí, 15 anos depois, a administração pública tenta aplicar uma norma nova, um ato infralegal novo, e ela fala, olha, aquela prestação de contas que você apresentou lá em 92, ela está irregular, porque eu não tenho todos os comprovantes fiscais, por exemplo, das operações que você fez nas terceirizações, nas subcontratações que você realizou. E aí, com base, por exemplo, em disponibilidade de interesse público, com base em imprescritibilidade de dano ao erário, eu posso vir a sofrer enfim, ter que restituir esse 1 milhão à administração pública. Né? E olha que interessante, juros e correção monetária, 1 milhão vira 20. Né? E aí você pode tirar do mercado um particular, que está exercendo uma atividade incentivada, mas é uma atividade econômica. O inciso 9, ele basicamente vai trazer essa noção de prescrição intercorrente para a administração pública, ou preclusão para a administração pública. Ter a garantia de que nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, que se sujeitam ao disposto nesta medida provisória, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular receberá imediatamente um prazo expresso que estipulará o tempo máximo para a devida análise de seu pedido e que, transcorrido o prazo fixado, na hipótese de silêncio da autoridade competente, se portará em aprovação tácita para todos os efeitos. E aí, claro, ressalvada a eventual vedação legal. Olha que interessante. Então, basicamente, eu estou criando prescrição intercorrente para a administração pública. Tá? Vamos ver como é que a doutrina também vai chamar isso, vamos ver se eles vão chamar de prescrição intercorrente, vamos ver se eles vão chamar de preclusão. Né? Não acredito que eles falariam em decadência aqui, porque você já tem um procedimento administrativo em trâmite, mas enfim. Ainda nesse sentido, né? E aqui, pessoal, é o ponto onde eu fico até aliviado em ter falado em custo de transação várias vezes aqui na EMERGE. Por quê? Vamos lá, né? Você tem o artigo 4º
É dever da administração pública e dos demais entes que se vinculam ao disposto nessa medida provisória. Pessoal, a administração pública e demais entes, a agência reguladora vai se vincular ao que se encontra nessa medida provisória. O exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta medida provisória, enfim, criar reserva de mercado ou favorecer na regulação grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes. A agência reguladora não vai poder criar uma reserva de mercado. Redigir anunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado. Isso aqui é muito amplo. É toda aquela discussão da possibilidade, por exemplo, de você ter empresa aérea low cost no Brasil, né? Você ter a possibilidade de empresas aéreas brasileiras alienarem capital e aí perderem, por exemplo, ações majoritárias, enfim, perder o controle societário. Todas aquelas discussões. Enfim, está liberando. Criar privilégio exclusivo para determinado segmento econômico que não seja acessível aos demais segmentos. Né? Muito amplo também, muito genérico. Por exemplo, quando a gente está falando especificamente em fomento público, eu estou criando um privilégio exclusivo para um segmento que não vai ser ampliado, por exemplo, para outros segmentos. Exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. Redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvar as situações consideradas por regulamento em alto risco. Então, o que o chefe do Poder Executivo considerar como baixo risco, você basicamente está mitigando toda e qualquer atividade da agência reguladora. Aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Pronto, você como jurista precisa saber o que é custo de transação. E aí, por exemplo, que é o que eu vou falar especificamente também, só para, enfim, muito simples. Mas, por exemplo, eu falava, sei lá, Ronald Coase, e aí lá é um economista americano, né? Escola de Chicago, Richard Posner, e aí as pessoas olhavam e achavam que era algo, enfim, que jamais iria ser cobrado numa prova de magistratura, por exemplo. Não, agora pode ser cobrado. Criar demanda artificial compulsória de produto ou serviço, introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais de atividades econômicas e restringir o uso de publicidade ou propaganda sobre o setor econômico, ressalvadas hipóteses expressamente vedadas em lei. A gente não vai poder, como advogado, fazer, por exemplo, propaganda porque tem a vedação lá do estatuto. Né? Enfim, o que é custos de transação? E aqui eu vou introduzir para vocês a análise econômica do direito, que agora cada vez mais é importante. Né? Você tem um economista chamado Ronald Coase, que ele estava estudando, né, os custos para a produção própria de bens e serviços ou vantagens eventuais de terceirização. Eu trouxe um precedente do STF que trata justamente de terceirização pela administração pública, falando de custo de transação, citando o Ronald Coase. Tá? Em regra, o que é custos de transação? Você vai ter três modalidades. Custos de busca e de informação. O que isso quer dizer, por exemplo? Eu sempre dava esse exemplo em aula. Vamos supor que eu vou ser professor particular de todos os alunos aqui da EMERGE. Então a gente vai combinar um dia, todo mundo, os 30 alunos que estão aqui presentes, vão lá, vão me pagar um numerário para assistir uma aula minha. E aí vamos supor que ou eu falo uma coisa errada, ou eu chego atrasado, ou eu mudo a data. Pode ser que metade da turma possa naquela data e pode ser que outra metade da turma não possa naquela data. Qual é a solução para o inadimplemento contratual no direito, em regra? Duas. Ou você vai dar perdas e danos, ou você vai obrigar o cumprimento forçado da obrigação. Então, por exemplo, só para você entender a análise econômica do direito, o que vai determinar o que o juiz tem que fazer, por exemplo, para a análise econômica do direito, para esse segmento específico? No exemplo que eu dei, é muito difícil eu transacionar com todo mundo, porque os custos de informação, né, e os custos de barganha são muito altos. Eu vou ter que barganhar com todos os 30 alunos para tentar achar uma data. O que o judiciário deveria fazer, por exemplo, se um caso desse é levado ao judiciário? Perdas e danos. É mais fácil, porque a possibilidade da gente transigir é mínima. Agora, se eu vou dar aula só para um aluno e eu desmarco a data, esse aluno se sente lesado e entra no judiciário, o que o judiciário tem que fazer? Multa, nas frentes, para tentar garantir com que eu cumpra a minha obrigação.
Como os custos de transação, por exemplo, de busca de informação de barganha são baixos, são só duas pessoas que vão precisar barganhar para resolver aquele conflito, naquele caso concreto, vai ser mais fácil o Poder Judiciário fixar, por exemplo, uma multa, uma estrengue. E isso tudo, pessoal, está baseado nos efeitos econômicos do próprio Poder Judiciário, que são as externalidades negativas. Se você tem um judiciário revisando o tempo inteiro, primeiro, quando você fixa perdas e danos, quando o judiciário fixa perdas e danos, ele está fazendo o que o pessoal lá da escola de Chicago fala de market mimicking. O que ele está fazendo? Ele está tentando quantificar o seu dano e está tentando te devolver uma reparação em pecúnia monetária a respeito do seu dano. Ele sempre vai acertar? É claro que não. E muitas vezes essas perdas e danos elas podem ser eficientes ou ineficientes do ponto de vista econômico. É por isso que, por exemplo, você tem como externalidade negativa para investimento estrangeiro uma atuação do Poder Judiciário, por exemplo, em sempre reformar contratos. É por isso que você tem um lado positivo, uma justificação para uma medida provisória dessas. É baseada em estudos empíricos, por exemplo. Você tem um economista aqui da FGV, o Armando Castelar, que tem diversos artigos onde eles fazem pesquisas empíricas para comprovar que o judiciário do país atrapalha, é visto como externalidade negativa para o investimento estrangeiro. Isso traz o quê? A possibilidade de dois problemas: aumento de custo e seleção adversa. Porque só vai vir ao Brasil, investir no Brasil, quem tem uma alta possibilidade de litigiosidade muito grande, quem não liga para a morosidade em um processo do Poder Judiciário, por exemplo. E muitas vezes essa reforma judicial já vem no valor dos juros, no valor do investimento. Isso já vem precificado pelo investidor, né? Então são três tipos: custos de busca e informação. Outro exemplo, pessoal, é mais fácil eu comprar um Fusca 70 ou uma BMW de 2019. A BMW é mais cara, certo? Claro que ela é mais cara. É mais fácil eu comprar a BMW. No caso específico, eu não estou falando do valor da operação. Eu estou falando dos custos de transação daquela operação. Porque não é só comprar o Fusca 70. É encontrar esse Fusca 70. E aí eu vou ter custos de busca e de informação a respeito daquela operação de compra e venda que eu quero realizar. Tá? Enfim, custos de barganha, que é, por exemplo, a possibilidade de fato da gente chegar num acordo, né? Então, aquele meu exemplo da aula particular serve, né? Eu teria que me deslocar até todos vocês para a gente barganhar, e isso aumenta os custos, né? E os custos de policiamento, tem gente que também fala do chamado enforcement, que é saber, por exemplo, após fixada uma multa, uma estrengue, ter a possibilidade de fiscalizar aquilo efetivamente para saber se aquela obrigação vai ser cumprida. Eu dei exemplos quase que banais, né? Exemplos muito pequenos, assim, mas a gente tem que pensar em grandes operações econômicas, enfim, em grandes questões onde, por exemplo, muitas vezes a fiscalização pode ser inclusive mais cara do que a própria obrigação, do que o próprio inadimplemento, tá? Isso, enfim, é uma introdução a custos de transação especificamente. Ah, mas o judiciário nunca fala disso. STF, possibilidade de terceirização no seio da administração pública. Aí você tinha aquela discussão, nossa, da Lei 8666 de licitação, se você terceirizar, você vai tornar mais precária a relação, enfim, do trabalho e assim sucessivamente. E aí o STF, e esse julgado é de 2017, não é velho, traz o Ronald Coase, que foi quem eu trouxe de custo, e vai falar de custo de transação, né? Ele vai falar, olha, o objetivo de uma organização empresarial é reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura, quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, né, denominados custos de transação. Ah, tudo bem. Provei para vocês então que o STF fala disso. E o STJ também fala disso, né? E aqui é interessante, por exemplo, porque é uma decisão no âmbito da regulação, no âmbito da Anatel.
Geralmente você vai encontrar muito mais decisão regulatória, decisão judicial na seara regulatória, no STJ, tá? Porque muitas vezes você vai ter recurso especial a respeito disso. Olha que interessante essa decisão. Com efeito, é sempre oportuno ponderar, né? Esse é um julgado recente, tá? 2009, na verdade, é o texto telecido, que é o recurso especial 1279-773 de Minas, né? Luiz Felipe Salomão, onde você tinha lá a discussão da Telemar Norte-Leste. Com efeito, é sempre oportuno ponderar que, pela análise econômica do direito, a intervenção judicial pode ser fonte de externalidades negativas, que é exatamente o que eu falei para vocês, ao eventualmente elevar os custos de transação. Porque, por exemplo, se eu sou um investidor alemão, estrangeiro, eu quero contratar no Brasil, aí eu vou ter um especialista, um advogado, enfim, que vai falar, olha, esse tipo de contrato costuma ser judicializado. Aí eu vou fazer um estudo de escala para saber, se eu perder alguns para o judiciário, né, que nunca vão se resolver, e eu vou ter muito prejuízo contratando advogado, profissional e tal, mas os outros não forem judicializados, eu vou embutir isso no contrato. É por isso que o judiciário pode contribuir com externalidade negativa, por exemplo. Podendo simplesmente retirar ou restringir algumas práticas negociais do mercado, gerando externalidades em cadeia, né? Então, e esse era um texto, enfim, específico do Luciano Benetti, discorrendo sobre função social do Código Civil, do problema de você, por exemplo, trazer para discussões extremamente técnicas, econômicas, direito antitrust, enfim, dignidade da pessoa humana, entendeu? Você tem, por exemplo, um autor que eu acho muito bom, já falecido, que é o Luiz Fernando Schwartz, que era professor da FGV, enfim, foi conselheiro do CAD, que ele fala até de desconstitucionalização de alguns ramos do direito. E ele vai citar como desconstitucionalização do direito antitrust. Porque, por um lado, enquanto a gente tinha toda aquela movimentação de constitucionalização do direito administrativo, de constitucionalização do direito civil, de constitucionalização do direito tributário, no direito de defesa da concorrência, por exemplo, você estava pensando em eficiência econômica. Você estava baseando em toda a biografia de direito da concorrência lá dos Estados Unidos. Você não tinha, por exemplo, um debate sobre dignidade da pessoa humana no âmbito do direito concorrencial. É o que alguns autores, como Luiz Fernando Schwartz, vai chamar de desconstitucionalização do direito antitrust. Quando, ao menos em teoria, a gente não teria aí a irradiação das normas constitucionais, dos princípios constitucionais, em algo mais técnico, né, mais objetivado, enfim, assim sucessivamente, tá? E a MP também vai falar de análise de impacto regulatório, assim como o novo marco das agências. Da análise de impacto regulatório, as propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral, de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editados por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e fundações públicas, serão precedidas de realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Então, aqui ele está dando um norte maior. O que vai ser um parâmetro para análise de impacto regulatório? Eficiência econômica. E aí, claro, eu não vou adentrar aqui, eu ainda não encontrei legislação falando disso, mas, gente, pode ser cobrado numa prova? Poderia, né, enfim. O que é eficiência econômica? Você tem, enfim, dois indicadores principais de microeconomia, que é ótimo de Pareto e Calder-Hicks. Depois é só jogar um Google para descobrir, mas é muito simples, né? Por exemplo, ótimo de Pareto vamos supor, eu tenho um livro e o meu colega tem... Eu tenho 2 livros e o meu colega não tem um livro. Eu quero tomar uma decisão eficiente sob o ponto de vista econômico e intelectual para ambos. Se um regulador pega um livro meu e dá para o meu colega que não tem um livro para ler, como eu só consigo ler como ser humano um livro ao mesmo tempo, eu estou piorando a situação de um dos dois? Não. Eu estou melhorando a situação de um dos dois? Estou, do colega que não tinha o livro. Essa é uma decisão do ponto ótimo de Pareto. Porque atingindo esse tipo de decisão é quando eu tenho a possibilidade de melhorar a situação de um sem piorar a situação do outro, fazendo uma alocação estratégica de recursos. No caso aqui, os recursos foram os livros. Calder-Hicks é mais ou menos na mesma linha, só que ele pensa em compensação, né? Então, por exemplo, se com uma alocação de recurso econômico eu consigo gerar um excedente maior do que o prejuízo que eu causei
ao detentor originário daqueles recursos, então essa decisão é favorável, é eficiente economicamente do ponto de vista de Kaldor-Hicks. Por isso que você tem problema, por exemplo, quando a Constituição fala que a decisão da administração pública tem que ser eficiente. O que é eficiente? Aqui a gente agora está tendo, olha, impacto econômico. Então tá, então se você vai trabalhar com economia, você vai ter que importar isso. Faz o juiz trabalhar com isso. Né? Quem aqui escutou sobre esses dois estudos que eu falei agora? Eu não tinha escutado até 2016, por exemplo, sobre nesses campos específicos. Né? O jurista costuma fugir de matemática, isso está mudando. Né? A gente já percebe que isso já vem há um tempo mudando. Tá? Então, a MP, ao contrário do novo marco, vai fixar, né, um parâmetro mais objetivo para uma análise de impacto regulatório, que é impacto econômico. Né? Então, por exemplo, uma suspensão de segurança, onde eu poderia falar em saúde, segurança pública, tudo indeterminado. Ordem pública. O que é ordem pública? Né? O que não é ordem pública? E ali falava em economia pública, pronto, agora, lá eu tinha 4 possibilidades, né, de suspender uma decisão. Agora aqui, uma decisão regulatória, enfim, eu só vou ter uma, análise econômica. E aí, pessoal, uma análise de impacto regulatório é administrativa. Isso aqui vai parar onde? No judiciário. E aí vai vir o problema da LINDB, o problema do consequencialismo aplicado ao direito. O que vai acontecer? Perícia? Vai ser uma forma? Né? Mas e a morosidade, né? Do Poder Judiciário, por exemplo? O juiz não vai conseguir fazer um cálculo econométrico, né? Pelo menos com precisão, do jeito que deveria ser feito. Né? Então, enfim, são as principais discussões a respeito disso. Né? A gente já está bem no final do nosso encontro. Tinha mais coisa, enfim, eu falei um pouquinho do consequencialismo. Aí só para vocês saberem, não é novidade, apesar de agora está expresso, enfim, na LINDB, mas a própria LINDB no artigo 5º falava: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Fim social e exigência do bem comum, pessoal, está depois, né? Ou seja, daquela decisão, enfim. A LINDB trazendo no artigo 20, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Pronto, toda aquela crítica a respeito de consequência prática da decisão, que é tão indeterminado quanto um conceito jurídico indeterminado, isso aqui é quase um contrassenso, né? Eu não vou usar conceito jurídico indeterminado, sem considerar a consequência prática da decisão, que é um conceito indeterminado. Pelo menos, com base na redação da MP, no âmbito regulatório, a gente vai encontrar eficiência econômica. E aí, pelo menos, em algum grau, a gente vai ter um grau de objetivação um pouco maior. E aí eu vou pular, enfim, para chegar na resposta do nosso caso concreto. Né? O nosso caso concreto perguntava, enfim, dessa questão dos cigarros aromatizados, e aí, na verdade, aqui a gente está discutindo legalidade ampla, juridicidade, graus de vinculação à juridicidade, revogação hierárquica do status da norma diferido no tempo, que é o descongelamento hierárquico da norma. O que quer dizer isso, basicamente? Olha, eu tenho uma lei dizendo que, enfim, não é o caso aqui, mas só como está no finalzinho, só para a gente exemplificar. Eu tenho uma lei dizendo que sim, o particular pode produzir cigarro aromatizado e vender. Mas tem ou seja, uma lei que diz que a administração pública tem que respeitar a legalidade. Pronto. Aí eu tenho um segundo momento, onde eu vou criar uma agência reguladora, uma lei setorial. E essa lei setorial, além de criar a agência reguladora, vai falar. E ela vai disciplinar questões sobre saúde pública e comercialização de produtos nocivos à saúde. E aí vem um ato infralegal e diz: não vai poder comercializar cigarro aromatizado, porque ele estimula o consumo, gera dano ao erário público, porque em grande parte dos fumantes não vão ter acesso à saúde privada, então aquela saúde vai ser consubstanciada pelos recursos públicos. Então, por que é descongelamento do grau hierárquico na norma? A possibilidade de vender cigarro aromatizado estava em lei. Veio uma segunda lei e disse: agora a possibilidade de vender cigarro aromatizado vai ser disciplinada pela agência que eu estou criando em um ato infralegal. E aí vem esse ato infralegal e diz: olha, não vai poder mais comercializar cigarro aromatizado. E por que é revogação de uma norma diferida no tempo? Você tinha uma primeira lei e ela começa a ser revogada com a lei setorial. E aí, a lei setorial, em conjunto com esse ato administrativo infralegal normativo a posteriori, em conjunto, ou seja, de forma diferida no tempo, vão revogar essa lei inicial. O Supremo considerou isso constitucional no caso do IPI.
da alteração por uma portaria do Ministério da Fazenda, alterando um decreto-lei do prazo de recolhimento do IPI ao precedente a respeito disso. Essa é a resposta do nosso caso concreto. Ou seja, sim, existe a possibilidade dessa proibição, existe o que, por exemplo, o Barroso vai chamar de reserva da regulação. Só que o interessante desse caso é que ele não vai ter eficácia erga omnes. Então você ainda vai encontrar muitas empresas de cigarro entrando em primeira instância e tentando liminares para viabilizar a liberação da comercialização desse tipo de produto. Pessoal, agradeço a presença, espero ter ajudado de alguma forma, desejo sorte e sucesso para todo mundo e quem quiser, estamos aí eventualmente. Um abraço e até uma próxima.